Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual é o horário que você vai estar vendo esse vídeo, que vai estar escutando esse vídeo. Vamos lá para o devocional de hoje. Eu vou ler a Bíblia aqui em Hebreus 10, 24, 25. O 24 diz assim: consideremos-nos uns aos outros, vírgula, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não abandonando a nossa congregação, reticência, como é de costume de alguns, vírgula, antes admoestando-nos uns aos outros, reticência, e tanto mais, vírgula, quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Oh, glória! Para a nota de rodapé, eu quero dizer que o diabo, ele não perdeu a sua sabedoria. Ele se corrompeu. Isso significa que ele a usa para o mal. Vejamos. E de modo inteligente, algumas pessoas têm caído no laço de viver sem comunhão com o corpo de Cristo, sem fazer parte de uma igreja local, sendo assim desigrejado. Enquanto alguns são templos ocêntricos que só adoram aquilo que chamamos de templo, há outros que são destemplados e assim acabam pecando. Deixar de congregar é pecado. Percebam que há uma ordem bíblica. Não quero que seja palavras minhas. Eu quero apenas repetir o que a Bíblia diz. Vejamos. Então, o versículo 24 diz: consideremos uns aos outros. Está nos instruindo a pensar uns nos outros. Termos humildade, entendermos que é evangelho. Considere uns aos outros. Eu não congrego apenas por mim. Eu congrego pelos outros. Se eu penso que eu congrego apenas para receber, então percebo que deixarei de congregar. Porque nem sempre recebo o que preciso. Nem sempre vejo o que quero, nem sempre é perceptível aos meus olhos aquilo que me agrada. Vejamos, então é óbvio que eu deixo de congregar e mesmo assim eu entendo essa tendência, irmãos, de querer receber, de querer ser agradável. Olha aí a carne, é de nós seres humanos, entendeu? A Bíblia insiste em me ensinar. Considere uns aos outros. Bom, na outra tradução, na linguagem de hoje, diz assim: pensemos uns nos outros, a fim de ajudar-nos, estimularmos-nos a gente congregar para uns com os outros. Irmãos, é difícil, um pouco difícil de entender. Eu percebo que é um pouco difícil de entender esse versículo, que está escrito em Hebreus 24, 25, por um motivo. Porque nós deixamos a carne falar mais alto. Não deixamos ser guiado pelo Espírito Santo. Muitas das vezes nós deixamos de entender porque queremos entender o que a carne nos diz. É natural, irmão. Quantas vezes eu não pensei dessa forma? Quantas vezes eu pensei dessa forma? Quando eu não era guiada pelo Espírito Santo, quando eu não deixava o Espírito Santo falar através de mim.
quando eu não tinha intimidade. Muito importante sabermos disso. Quando eu não tinha uma intimidade com o Espírito Santo, quando eu não conhecia. Muita gente confunde o conhecimento com Deus, aquele encontro especial que você nunca se esquece, aquele encontro que você não consegue comparar com nada maravilhoso dessa terra. É incomparável o seu encontro com o Espírito Santo, com Deus, a sua intimidade. E assim nós deixamos de perceber, nós deixamos de entender o que esse versículo quer dizer. Nós somos individual, nós somos incapazes de entender. Muitas das vezes estamos na frente da obra e queremos fazer a obra da nossa forma. Muitas das vezes a gente quer entender aquilo que Deus tem para nós da nossa forma e não da forma de Deus. Então o versículo aqui é bem claro que consideremos uns aos outros, irmão. Nem sempre aquilo que fazemos é do nosso agrado. Nem sempre, mas temos que fazer. Nem sempre aquilo que nós vemos o irmão fazer significa que está errado ou que seja do nosso agrado, mas temos que entender. Não temos que gostar, temos que entender. Nem tudo que é certo gostamos, mas temos que entender para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Que essa palavra fique guardada no coração de cada um que esteja escutando. Que Deus os abençoe. Amém.